Você sabe como dizer would, should e could em português brasileiro? Olá, queridos alunos! Aqui é a Virgínia, sua professora brasileira. Hoje você vai aprender como dizer would, should e could em português brasileiro. Traduzir essas palavras ao português não é tão simples, porque não há uma única tradução para cada uma dessas palavras. Depende do contexto. Nesta lição, vamos estudar os usos mais comuns que você precisa saber. Vamos começar falando sobre como dizer should em português. Podemos usar duas palavras no sentido de should. Deveria ou devia, mais o verbo principal. Por exemplo, João deveria estudar mais. João devia estudar mais. Deveria é o verbo dever conjugado no futuro do pretérito. Devia é o verbo dever conjugado no pretérito imperfeito. Em linguagem padrão, a forma deveria é mais recomendada, mas em linguagem falada informal, as duas formas são usadas indiscriminadamente para expressar um conselho, obrigação ou expectativa. Vamos ver mais um exemplo. Você deveria falar com ela. Você devia falar com ela. Esta lição inclui um material de apoio gratuito em PDF com o resumo da lição e exercícios para você praticar. Para baixar seu material de apoio, use o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo. Vamos agora falar sobre como dizer could em português. Podemos usar duas palavras no sentido de could. Poderia ou podia, mais o verbo principal. Por exemplo, você poderia me ajudar? Você podia me ajudar? Poderia é o verbo poder conjugado no futuro do pretérito. Podia é o verbo poder conjugado no pretérito imperfeito. Nesse contexto, a forma poderia é mais recomendada em linguagem padrão, mas em linguagem falada e informal, as duas formas são usadas indiscriminadamente para expressar gentileza. Vamos ver mais um exemplo. Você poderia fechar a porta, por favor? Você podia fechar a porta, por favor? Em outro contexto, quando estamos nos referindo a algo que costumava acontecer no passado, devemos dizer podia. Por exemplo, quando eu era mais jovem, podia comer qualquer coisa e não engordava. Vamos agora falar sobre como dizer would em português. A palavra would não tem uma palavra equivalente em português, mas sim um tempo verbal chamado futuro do pretérito. Por exemplo, vamos ver como dizer would work em português. Eu trabalharia. Você trabalharia. Ele, ela trabalharia. Nós trabalharíamos. Vocês trabalhariam. Eles, elas trabalhariam. Então, no lugar de usar um verbo modal mais um outro verbo no infinitivo, usamos um único verbo conjugado no futuro do pretérito. Vamos ver mais um exemplo com o verbo comer. Eu comeria. Você comeria. Ele, ela comeria. Nós comeríamos. Vocês comeriam. Eles, elas comeriam. Quase todos os verbos seguem este padrão de conjugação. Usamos o futuro do pretérito para falar sobre hipóteses ou dar conselhos. Por exemplo, se eu tivesse mais tempo livre, viajaria mais. Se eu fosse você, estudaria mais para a prova. Também usamos o futuro do pretérito para fazer pedidos de forma gentil e polida.
Por exemplo, eu gostaria de um café, por favor. Você me traria um copo d'água? Em inglês, também usamos a palavra would para nos referir a ações habituais no passado. Neste caso, em português, devemos usar um outro tempo verbal chamado pretérito imperfeito. Por exemplo, quando eu era criança, eu ia à praia todo verão. E como dizer if I could, I would? O famoso second conditional em inglês. Como dizer isso em português? Aqui temos uma construção um pouco mais complexa, que exige o uso do modo subjuntivo. Eu não vou explicar o modo subjuntivo neste vídeo, mas vou dar uma fórmula simples que você pode começar a usar hoje. Quando você quer dizer if I could, I would, você pode simplesmente dizer se eu pudesse, eu... Você pode completar essa frase com qualquer verbo no futuro do pretérito. Por exemplo, se eu pudesse, viajaria mais ao Brasil. Se eu pudesse, leria mais livros. Se eu pudesse, trabalharia menos. Agora vamos fazer um exercício juntos para praticar. Como você diria? Could you wait a little? Em português. Você, esperar um pouco? Resposta. Você poderia esperar um pouco? Como você diria? He should talk to a doctor. Em português. Ele, falar com um médico. Resposta. Ele deveria falar com um médico. Como você diria? If I could, I would go to Brazil tomorrow. Em português. Se eu pudesse, eu, ao Brasil amanhã. Resposta. Se eu pudesse, eu iria ao Brasil amanhã. Última questão. Desta vez, eu não vou dar a resposta. Você deve deixar um comentário com a resposta como seu dever de casa. Como você diria? Would you help me with this, please? Em português. Você, com isso, por favor? Escreva um comentário abaixo com a sua resposta. Esta lição inclui um material de apoio gratuito em PDF com o resumo da lição e exercícios para você praticar. Para baixar seu material de apoio, use o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo. Se você gostou dessa aula, você vai amar os nossos cursos. Na Escola Speaking Brazilian, nós oferecemos cursos digitais, aulas em pequenos grupos e aulas particulares. Você vai encontrar todas as informações em nosso site www.speakingbrazilian.com. Antes de ir embora, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no meu canal. Até a próxima! Tchau, tchau!